Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli. Estarei resolvendo mais uma questão do concurso da SpaceX que ocorreu no ano de 2020 para ingresso no ano de 2021. Na descrição desse vídeo você encontrará o link que permite acesso a essa e várias outras provas do concurso da SpaceX, além de encontrar também o link com acesso ao Instagram Física do Carelli. Sem mais delongas, roda a vinheta aí. Vamos realizar, portanto, na íntegra a leitura da questão de número 28. Considere as seguintes afirmações abaixo. Item de número 1. No interior de uma esfera metálica condutora, em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo. Bom, pessoal, vamos então tentar resolver juntos essa questãozinha aí. Olha só, basicamente eu já deixei esboçado do lado direito do nosso quadro interativo uma esfera, tudo bem? A gente vai considerar que essa esfera esteja carregada e que ela esteja também em equilíbrio eletrostático, beleza? E logo abaixo dessa esfera eu tracei para vocês um gráfico cujo eixo vertical é do campo elétrico, né, da intensidade do campo elétrico, e esse eixo horizontal representa para a gente uma certa distância tomada a partir do centro dessa esfera em equilíbrio eletrostático, beleza? Então, eu já vou começar, basicamente, nessa resoluçãozinha aqui, dizendo que o item 1, de fato, é verdadeiro, tá, pessoal? E por que eu digo isso? Toda esfera, todo corpo, na verdade, em equilíbrio eletrostático, no seu interior, o campo elétrico vale zero. Só que eu não quero que vocês confundam o interior com pontos superficiais. Por exemplo, isso daqui é um ponto superficial. Está na superfície desse corpo, está na casca desse corpo, tá? Na casca desse corpo, eu não posso julgar que o campo elétrico vale zero. No seu interior, se eu pegasse, por exemplo, esse pontinho aqui, esse outro pontinho, aí sim eu falo para vocês que ali o campo vale zero. Tudo bem? Então, basicamente, é por isso que quando eu assumo essa distância igual a R, igual ao próprio raio, né, dessa esfera em relação ao seu centro, as coisas vão ficar um pouquinho diferentes, né? Tanto que eu deixo uma bolinha aberta aqui para dizer que quando eu estou na superfície o campo não vale zero. Tá? O campo aqui não seria nulo, tudo bem? Quanto que vale então, professor, o campo elétrico na superfície, na casca esférica? Só para vocês ficarem espertos, o valor é esse daqui, ó, K, módulo da carga, onde K é a constante eletrostática dessa região, dividido por 2R ao quadrado. Peraí. Eu sei que vocês estão muito acostumados, né, a trabalhar com a intensidade do campo elétrico da seguinte forma. É igual a K, módulo da carga, isso daqui dividido pelo quadrado da distância. Eu sei que vocês estão acostumados com isso, mas eu peço para que vocês entendam que nos pontos superficiais, né, no caso, vamos deixar destacado, nesse único pontinho que está pintadinho ali, né, você assume um campo elétrico com essa estrutura aqui. É como se fosse metade dessa fórmula, né? É como se fosse um valor igual a esse multiplicado por meio, tá certo? E aí, quando a gente pega um outro pontinho, vamos pegar aqui um outro pontinho, presta atenção. Quando eu venho para cá, ó, e se vocês pararem para perceber, esse novo pontinho que eu estou fazendo aqui é um ponto muito próximo à superfície, muito próximo, quase colado nessa superfície. Ali sim, o campo elétrico vai assumir uma estrutura parecida com essa daqui que vocês estão acostumados. Ou seja, ali o campo vai ser a constante eletrostática, que é a letra K, tudo bem? O módulo da carga distribuída nessa esfera, isso tudo dividido pelo quadrado do R. Poxa, professor, mas por que nesse ponto eu não pego essa distância D aqui? Né? Porque essa distância ela está muito próxima, ela é um valor muito aproximado do próprio raio dessa esfera, pelo fato desse pontinho que eu desenhei para vocês estar muito próximo. A partir daí, quando você começa a se afastar cada vez mais, você entra em consenso com essa fórmula, tá? E aí, repara, quanto mais afastado você estiver dessa tua esfera, né, do centro dessa tua esfera, você vai basicamente reduzir o teu campo elétrico segundo essa curvinha aqui que a gente chama de ramo de hipérbole, né? Aí você precisa reparar que quanto maior for essa sua distância entre o centro da circunferência e o ponto que você está adotando, quanto maior for essa distância, menor vai ser a intensidade do campo, tudo bem? E eles se relacionam através de uma curva porque o expoente é quadrático, tá certo? O expoente é do segundo grau.
Então, o item de número 1 foi respondido. A gente pode, inclusive, eliminar a letra E, porque a letra E fala que apenas o item 2 é verdadeiro. Então, tá tudo certo. Vamos continuar, vamos fazer a leitura na íntegra agora do item de número 2, pode ser? É onde ele fala pra gente que um campo elétrico uniforme é formado entre duas placas paralelas, planas e eletrizadas, com cargas opostas. Uma carga negativa é abandonada em repouso no interior dessas placas, então esta carga deslocar-se-á da região de maior potencial elétrico para a de menor potencial elétrico, tá certo? Então, gente, olha só, eu já deixei desenhado para vocês as duas placas aí, eu representei que a placa superior é uma placa positiva e a placa inferior é uma placa negativa. Se isso acontece da forma que eu estou desenhando aqui para vocês, as linhas de indução do nosso campo elétrico, galera, serão da placa de cima, né, vindo, né, chegando até a placa de baixo. Então, o campo elétrico nessa região vai ser considerado um campo uniforme, de fato, tá bom? E, basicamente, as linhas de campo são orientadas da placa positiva para a placa negativa, tá bom? Aí, o que a gente faz é pegar uma partícula negativa, né? E abandonar ela bem aqui no meio. Então já sei que eu estou pegando uma carga negativa, tudo bem? E abandonando ela em uma região aleatória aqui entre essas placas. Peraí. Se essa partícula que eu acabo de abandonar, galera, ela é uma partícula, de carga negativa, para onde que você acha que essa partícula vai se sentir atraída? Olha, ela olha para cima e ela visualiza que há um excesso de cargas positivas, mas com menos rola uma atração. Ela olha para baixo, percebe que há um excesso de partículas negativas. Negativo com negativo, rola repulsão. Então, assim, a força resultante elétrica que vai atuar sobre essa partícula, ela é uma força que vai ser verticalmente para cima. Então, aqui, o vetor força elétrica resultante vai estar direcionado para cima. Mas, professor, como que eu posso fazer para identificar a região de maior e a região de menor potencial? Primeiro ponto, você tem que saber como que, né, dá para calcular um potencial elétrico aí, né? A gente pode calcular o potencial elétrico através da letra U, né? Tanto faz. Então, o potencial basicamente é uma grandeza escalar, tudo bem? E depende basicamente dessas grandezas que eu descrevi para vocês. O K, que é uma constante elétrica do meio, Q, que é a carga, e cuidado, essa carga aqui não está em módulo, e D é a distância. Se a gente considera que essa carguinha foi abandonada bem assim na metade, né, entre as cargas, bem na metade delas, assim, há de convir que a distância é a mesma. Quem possuir a maior carga, de fato aqui, ó, vai ter que me apresentar um maior potencial elétrico. Então a placa de cima, por ser positiva, ela é maior do que a região de baixo por ser negativa. Então, a região de maior potencial está aqui em cima. A região de menor potencial, ela está aqui embaixo. Ou seja, quando você verifica o movimento dessa carga, ela vai ser induzida a subir, né? Se ela vai ser induzida a realizar esse movimento de subida, quer dizer que ela está se encaminhando da região de menor potencial para a região de maior potencial. Só que a alternativa de número 2 fala ao contrário, que ela vai do maior para o menor potencial. Então, a alternativa de número 2, ela pode ser julgada como incorreta. Quando você diz que a número 2 é incorreta, você elimina a letra B e você elimina também a letra C. Para a gente resolver isso, gente, basicamente, eu não preciso nem responder a número 3, né? A número 3 não precisa ser respondida, porque a letra A diz que somente a número 1 é verdadeira, e a letra D fala que ou a 1, ou melhor, 1 e 3 são verdadeiras, 1 e 4, né, perdão, são verdadeiras. Vamos então julgar diretamente essa questão de número 4 agora? Ele fala que uma carga pontiforme, com uma carguinha aqui de 1 microcoulomb, tá, é deslocada de um ponto A até um ponto B de um campo elétrico. A força elétrica que age sobre Qzinho realiza um trabalho de 10 a menos 5 joules, né? Então a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B é de 100 volts. Vamos ver se isso é verdade, gente? Olha só. De antemão, eu quero que vocês saibam que o trabalho de uma força elétrica, ele é tranquilo, entre aspas, de ser calculado, tá? Então o trabalho de uma força elétrica é dado pelo seguinte: pelo valor da carga que você está locomovendo,
multiplicado pela diferença de potencial entre esses dois pontos em questão, tá certo? Então, assim, a gente conhece qual é o valor do trabalho que foi realizado, né? A questão disse pra gente, é um trabalho de 1 vezes 10 a menos 5, é onde a gente começa a fazer as substituições. Então, 1 vezes 10 a menos 5 joules tem que ser igual. O valor da carga em questão é de 1 microcoulomb, só que esse 1 microcoulomb aí vocês têm que tomar muito cuidado, né? Porque é 1 vezes 10 a menos 6 coulombs, beleza? E aqui a gente vai ter, por fim, a diferença de potencial entre os pontos A e B. Será que vocês conseguem responder isso daqui rapidamente? Se eu passo esse 10 a menos 6 para o outro lado da equação, ele passa com expoente positivo, né? Então você teria um 10 a sexta indo para o lado esquerdo, multiplicado por um 10 a menos 5 que já estava nesse lado esquerdo. Quando você opera potências de mesma base, você repete, né, a base em questão, que é o 10, e você subtrai, ou melhor, soma os expoentes. Mas ao somarmos 6 com menos 5, qual é o valor disso aqui? A diferença de potencial entre esses pontos A e B, na verdade, ele está dando basicamente 10 elevado a 1. Quanto que é 10 elevado a 1? É o próprio 10, né, galera? Então, na verdade, você tem uma diferença de potencial de 10 volts entre esses dois pontos, e não de 100 volts, como a questão falava pra gente. Sendo assim, a gente acaba percebendo aí, galera, que o item de número 4 também é falso, e aí a gente consegue assinalar o nosso gabarito, que é a alternativa de número 1. Valeu? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, além de, se possível, compartilhar em suas redes sociais e marcar o Instagram, @Física do Carelli. Valeu, pessoal? Estamos juntos e até o nosso próximo vídeo.